Saudações pessoal, meu nome é Guilherme Queiroz de Souza, sou professor do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba e vou apresentar a vocês o trabalho intitulado Ramon Llull, a Idade Média Global e o Ensino de História, Perspectivas de Abordagem. Esse trabalho, na verdade, ele tem origem em um projeto de iniciação científica que eu coordenei entre 2020 e 2021 na UFPB e contou com 2 planos de trabalho, da Letícia Herculano e da Larissa Alves da Silva. E, portanto, eu trago aqui, na verdade, alguns resultados desse projeto, duração de 1 ano, e vamos a eles. Bom, a primeira questão, o primeiro ponto é quem foi Ramon Llull, ou Raimundo Lúlio em português. Ele foi um filósofo medieval, uma vida bastante extensa, viveu por volta de 84 anos, e nasceu na ilha de Maiorca, em torno de 1232. Ele teve uma atuação bastante intensa, a partir da sua chamada conversão, quando ele adota um ideal de vida missionário. Ele viaja bastante, sobretudo na órbita do mar Mediterrâneo, produz uma quantidade muito significativa de obras, são quase 300 obras, e escreve em 3 idiomas, catalão, árabe e latim. A sua produção é realmente vastíssima, em todos os temas que possamos imaginar, desde botânica, filosofia, política, entre outras. E aqui a proposta do meu trabalho é, na verdade, articular a trajetória do Raimundo Lúlio, desse filósofo medieval, ao ensino de história. Então, eu escolhi determinados materiais que permitem uma aproximação entre o Raimundo Lúlio e o ambiente escolar. E apresentarei a vocês. O Raimundo Lúlio ele já é usado, ele já é inserido em escolas, sobretudo da Espanha, particularmente da Catalunha e das Ilhas Baleares. Eu trago um exemplo para vocês aí de uma escola na região metropolitana de Barcelona. Inclusive, essa escola desenvolveu um projeto muito interessante com mapas, história em quadrinhos. E no Brasil, o Raimundo Lúlio ele não é muito inserido no âmbito escolar. O único trabalho que eu acabei encontrando foi uma dissertação de mestrado que virou um livro paradidático. Vocês têm acesso aí a ele agora. Esse livro foi produzido na Universidade Estadual do Maranhão pela Natasha Nicole Mateus em 2018 e foi orientado pela professora Adriana Zirer. Ele foi inserido, ele foi discutido com os alunos da rede pública de São Luís, no Maranhão, e virou um livro paradidático intitulado Ramon Llull e a Idade Média. A minha proposta, ela dialoga um pouco com essa proposta da Natasha, só que ela trabalha com outros materiais, sobretudo histórias em quadrinhos e adaptações infanto-juvenis. E aqui eu coloco para vocês alguns pontos teórico-metodológicos que eu acho que seriam interessantes de serem discutidos, o potencial dessas histórias em quadrinhos, o papel de um raciocínio lógico por elas desenvolvido, o seu aspecto lúdico. Então temos aqui algumas referências. E no caso das adaptações infanto-juvenis, o seu também importante instrumento, por ser um importante instrumento pedagógico no desenvolvimento do raciocínio abstrato. Então, por meio, por exemplo, da metáfora, podemos chegar a uma compreensão mais eficaz de determinado tema. E eu trabalho com a questão dos conceitos de segunda ordem, segundo Peter Lee, que é, por exemplo, não apenas estudar com os alunos no ensino básico conceitos gerais, o que ele chama de conceitos substanciais, substantivos de primeira ordem, por exemplo, feudalismo ou capitalismo, mas também conceitos de segunda ordem, que seriam, por exemplo, o anacronismo ou o conceito de fonte. E também faço um diálogo, como vocês podem ver, com a história global, particularmente a Idade Média global, inserida ali num aspecto que não seria muito mais voltado à Europa, num discurso eurocêntrico, mas possibilitando uma abertura muito maior por outros espaços. E esse primeiro espaço que seria fundamental e sendo articulado a trajetória do Raimundo Lúlio é o Mediterrâneo. E aí eu coloco para vocês algumas referências, tanto de história global
Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a professora Aline Silveira, da Federal de Santa Catarina, e no caso do Mediterrâneo Medieval, uma obra bastante recente, que foi organizada pela Nery de Almeida e Robson de la Torre e publicada em 2019. Então, o meu trabalho ele é articulado em torno desses espaços e perspectivas teórico-metodológicas. O primeiro material que foi trabalhado é uma história em quadrinhos, que ela foi publicada em 2003, ela já foi traduzida para o português. Vocês têm acesso a alguns desses quadrinhos, na verdade eles são 48 cenas, eu fiz apenas um recorte aqui de alguma delas. Um quadrinho produzido na Espanha, e algumas cenas, como por exemplo o quadrinho 30, eles mostram a atuação do Raimundo Lúlio, né? Por exemplo, uma atuação missionária que ele teve, um contato, por exemplo, com os muçulmanos, né? Então o quadrinho 30, ele traz a frase, né? Fui a Tunis tentar convencer os adversários que não queriam crer. Então, propositalmente, ela é rimada. E temos aqui, então, uma boa possibilidade do professor discutir a presença desses muçulmanos. Então, e criticar, de fato, desconstruir alguns estereótipos muito enraizados que temos atualmente sobre os muçulmanos, né? A questão, por exemplo, de terrorismo seria a principal delas. É claro, o quadrinho também traz alguns estereótipos, né? Características, por exemplo, do turbante, né? Das vestimentas, e tudo isso pode ser trabalhado pelo professor em sala de aula. E o segundo material em quadrinhos que eu trabalhei, ele foi publicado numa revista de Barcelona chamada Cabal Fort, em 2016, e ele traz algumas histórias em quadrinhos, e determinados quadrinhos eles têm um enorme potencial para inserir alguns temas que eu acho que são fundamentais e deveriam urgentemente ser colocados em sala de aula, como por exemplo a escravidão na Idade Média. Quando a gente normalmente pensa na Idade Média, a primeira coisa que vem à mente quando se fala em mão de obra seriam as relações servis, né, os camponeses, mas esquecem, por exemplo, que no mar Mediterrâneo a escravidão ela permanece durante toda a Idade Média, e o Raimundo Lúlio tem um episódio da vida dele em que ele compra um escravo, né, um escravo muçulmano, e esse escravo ensina a ele tanto o árabe quanto a filosofia islâmica. Então temos aqui um quadrinho que traz essa cena do escravo muçulmano que está representado aí descalço, né, com um turbante, explicando ao Raimundo Lúlio algumas questões do islamismo. Claro, o professor ele tem a chance aí de desconstruir também e tratar de estereótipos. Por exemplo, a questão e também lançar a mão, claro, de uma interpretação, por exemplo, do anacronismo, né? Nesse caso, um anacronismo bastante visível, e ele pode ser trabalhado no sentido de compreender o que é o próprio anacronismo, seria o quadro negro, a lousa que está representada ali, que efetivamente não havia na Idade Média, né? Mas é a chance do professor trabalhar com esse tipo de tema, né? Outro ponto muito interessante que esses quadrinhos trazem são mapas, né? E aqui um mapa histórico, né, na medida em que ele seguiu os fatos e as fontes que temos acesso, das viagens que o Raimundo Lúlio fez, né, durante sua vida, com as suas respectivas datas. Vocês notam que ele viajou sobretudo pelo Mediterrâneo, algumas viagens até Paris e uma peregrinação a Santiago de Compostela. Isso me faz lembrar, eu acho que, digamos, uma perspectiva bastante importante, de um potencial muito grande, pensá-lo neste mundo, nessa Idade Média mediterrânea e uma Idade Média global. Então, o Atlas Catalão ele serve para a gente fazer uma comparação, né? Um Atlas Catalão ele foi produzido ali por um judeu maiorquino em torno de 1375, né? Inclusive na própria ilha onde nasceu Raimundo Lúlio, algumas décadas antes, alguns séculos antes, perdão. Então, esse mapa, o Atlas Catalão, ele foi apropriado por uma dessas histórias em quadrinhos, como vocês podem ver, que é da revista Cabal Fort, e ele foi adaptado. Então tem uma linguagem adaptada desse Atlas Catalão, e o Raimundo Lúlio é inserido dentro daquela discussão, né? Então o professor tem a chance de trabalhar com isso. Mapas situando as viagens do Raimundo Lúlio já foram, né, trabalhados em sala de aula. Eu coloco para vocês que foram produzidos na Espanha também em 2016.
E, para além desse mundo mediterrâneo, onde o Raimundo Lúlio circulou, podemos trabalhar uma Idade Média global pensada em um ambiente euroasiático. Por quê? Porque ele tem um certo conhecimento, por exemplo, da atuação e do avanço dos mongóis, que no século XIII constituíram um enorme império. Ele fala isso em algumas obras, como vocês podem ver. A dominação que os mongóis seria muito maior que a dos cristãos e dos muçulmanos juntos, né? Então ele tem conhecimento disso, ele vai à procura dos mongóis quando ele faz uma viagem ao oriente do mar Mediterrâneo, né? Só que não os encontra. De toda forma, ele tem uma experiência de globalidade, que é isso que eu chamo, que ele conhece muito além do seu próprio mundo mediterrâneo, né? Ele tem uma noção, inclusive, de algo que se passava na África subsaariana. E as próprias obras do Raimundo Lúlio, eu coloco o Livro das Bestas, que é um dos que eu trabalhei em sua versão adaptação para um público infanto-juvenil, porque esse Livro das Bestas, ele próprio é uma fonte, um elemento transcultural, porque ele tem influências, né, de uma história que foi produzida na Índia, no Khalil Gibran, né, e circulou durante o Oriente Próximo e foi traduzido lá no século XIII na corte do Afonso Sábio, né, de Castela. E o Raimundo Lúlio, ele se apropria dessa história em alguma versão, provavelmente uma versão árabe, língua que ele já conhecia naquela época. E esse Livro das Bestas, que narra ali uma história do mundo dos animais, que a raposa tenta trair, né, o Rei Leão, e toda uma história que gira em torno da raposa, ele sim é um próprio elemento transcultural, né, de uma influência que vem de um mundo muito distante, né, para ele, que é um mundo da Ásia, da Índia especialmente. E podemos pensar o Atlas Catalão na sua versão ampliada e tentar, na medida do possível, foi o que eu tentei no projeto, reconstituir alguns pilares centrais, alguns pontos e regiões fundamentais, né, que o Raimundo Lúlio conhecia. Então temos aí, por exemplo, algumas setas indicando, por exemplo, uma seta roxa indicando a Rota da Seda. Essa seta em laranja indica uma própria rota que o Raimundo Lúlio sugeria para que fosse feita diretamente até a Índia, e a rota transsaariana em verde, que cruzava todo o deserto do Saara. O Raimundo Lúlio conhecia essas rotas, né? O segundo material são as adaptações infanto-juvenis, né? Tanto do Livro das Bestas como do Livro do Gentio dos Três Sábios. No Livro das Bestas eu já acabei explicando de alguma forma, né? O José Rivair Macedo ele trata um pouquinho disso num artigo bastante famoso sobre o ensino de história medieval, né? Ele fala que essas relações entre os animais podem ser um exemplo para que a gente possa explicar, por exemplo, as bases do mundo feudal, né, que existiam naquela época, porque, por exemplo, a noção de hierarquia, de fidelidade é muito importante dentro desse narrativo do Livro das Bestas. Então o professor pode introduzir isso em sala de aula, né, discutir com os alunos e teatralizar, inclusive, essas ações, a ação de cada um desses animais dentro daquela lógica feudal. Então esse seria um ponto bastante interessante. O segundo material, que é o Livro do Gentio dos Três Sábios, ele narra a história de um gentio, que seria um homem que não acreditava em Deus, né, nem na vida após a morte, que ele, perambulando em um bosque, encontra os sábios das três maiores religiões monoteístas, um judeu, um cristão e um muçulmano. E tem diálogos, né, religiosos e teológicos com esses sábios, né. Então, esse livro do Gentio dos Três Sábios já tem uma tradução, como está aí, para o português, e ele pode ser inserido na medida possamos discutir a diversidade de um mundo mediterrâneo medieval, ele não pautado simplesmente no mundo cristão europeu, né. Por último, nós criamos no âmbito do projeto de iniciação científica alguns materiais didáticos, que são uma espécie de discos, né, giratórios baseados na arte luliana, que era um método filosófico desenvolvido pelo Raimundo Lúlio. Esses discos giratórios, eles têm camadas e têm temas que são articulados e eles se montam, né? Então foram dois que foram criados, né? Desenvolvimento aqui de um raciocínio lógico dos estudantes seria bastante proveitoso. E eu agradeço a atenção e paciência de todos. Um abraço.